Olá, amigos, sejam bem-vindos à nossa reunião virtual de hoje. Hoje o nosso tema será Na Forja da Vida. Se você não se inscreveu ainda no canal do YouTube da União dos Espíritas, faça isso e fique sintonizado com todas as postagens e eventos que são ali colocados. Antes de iniciarmos a reflexão de hoje, gostaríamos de convidar a todos para nos unirmos em pensamento, em uma prece, pedindo a Deus nosso Pai que nos envolva em vibrações de muita paz, de muita serenidade e nos faculte a intuição a fim de percebermos o conteúdo dessas lições do Divino Mestre que possam nos fortalecer e nos ajudar na nossa vida cotidiana. Que assim seja. Bom, meus amigos, esse tema, Na Forja da Vida, é o título de uma mensagem que está inserida no livro da Esperança, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel se utiliza dessa metáfora na forja da vida, trazendo o seu significado para o nosso dia a dia. Vocês sabem que a forja é um lugar em que nós encontramos vários instrumentos, como a bigorna, o martelo, a fornalha, que são instrumentos utilizados pelos artífices para trabalhar o metal, modelando o metal, liberando das suas impurezas, das suas imperfeições. E da mesma forma que o buril, que esses instrumentos burilam o metal, modelam o metal, a vida burila o espírito. Através das várias situações, das várias experiências que nós encontramos no dia a dia, que são estímulos para o desenvolvimento das nossas potencialidades. Essas experiências trabalham o espírito, liberando-o das suas imperfeições. Nós sabemos que nós fomos criados na condição de espíritos simples e ignorantes. O início da nossa trajetória é a partir dessa condição básica, mas como espíritos perfectíveis, quer dizer, espíritos que têm condições de alcançar a perfeição, ou o estado de espíritos puros, o estado em que nós já teríamos conquistado toda a parte da ciência e toda a parte das virtudes. Desse trajeto da criação até a perfeição, a que todos nós estamos destinados a alcançar, talvez é o único determinismo que nós vamos encontrar, que a evolução, é que nós todos vamos chegar a esse estado de espírito puro. A partir dessa criação, nós fazemos esse trajeto de ascensão. E norteando esse trajeto de ascensão, que nós chamamos de processo evolutivo, existem as leis divinas. Elas que nos mostram o caminho reto da ascensão, o caminho mais fácil para nós chegarmos a essa situação de espíritos puros. E essas leis, dizem os espíritos, estão inscritas na nossa própria consciência. As leis divinas é a presença de Deus em nós mesmos. E elas funcionam como que o GPS que nós utilizamos para nos conduzirmos de um lugar para o outro, nós temos um GPS particular, cada um de nós, não é? Em que nós conversamos, quando damos abertura, nós nos sintonizamos com Deus e está ali, ele vai sinalizando
qual a rota certa a ser seguida. Agora, quando nós entramos na humanidade, quando nós conquistamos o pensamento contínuo, a razão, nós também adquirimos a possibilidade de opções, de optarmos, de escolhermos, que é o nosso livre-arbítrio. E ao mesmo passo, nós conquistamos também a responsabilidade pelos nossos atos, não é? Então, nós somos livres para escolhermos a velocidade dessa caminhada de ascensão, somos livres para escolhermos o trajeto e somos responsáveis pelas nossas escolhas. A Terra é uma escola e nós estamos aqui num processo de aprendizado. E nessa escola, cada escola tem uma grade curricular, tem um conteúdo que precisa ser aprendido. Nessa nossa escola, que nós chamamos de Terra, nós temos alguns mecanismos de aprendizado. Nós conhecemos o aprendizado através das provas e das expiações. As provas são aqueles testes que nós nos submetemos para ver se já conquistamos aquele conteúdo que foi ensinado, se nós já conquistamos alguma capacitação. Então nós escolhemos algumas experiências que vamos testar, nós vamos provar se nós já podemos avançar para uma etapa seguinte, para um nível seguinte. E temos as expiações, que são as consequências dos nossos atos, dos nossos equívocos, e que nos alcançam, não é? Na forma de consequência dos nossos atos, para que nós possamos aprender com essas falhas, e esse processo nos cobra, a partir do arrependimento, não é? A vivência da mesma situação que nós expusermos outra pessoa, e nos convida também a repararmos aquele a quem nós prejudicamos. E essas provações, essas expiações vão surgir no nosso dia a dia na forma das diversas experiências. Então, pode ser a experiência de uma doença, a experiência de relações conflituosas, a provação ou a expiação da riqueza ou da pobreza. Então, essas essas vicissitudes ou atribulações da vida material nos convidam, não é? E nos estimula a desenvolver novos valores, nos reposicionarmos novamente perante as leis divinas, nos convida a nos realinharmos com as leis divinas. E é evidente que todas essas dificuldades, às vezes, elas são acompanhadas de dor e sofrimento. E nós sempre imaginamos da primeira vista que nós estamos sendo vítimas de uma injustiça, por que nós estamos passando por isso, mas é claro que nas leis divinas não existe injustiça, não é? E nós podemos sair dessa posição de acomodação, não é? Às vezes achando também que é nosso karma passar por essa dor e sofrimento, vencermos essa posição de acomodação e buscarmos a superação, porque todo trabalho de ascensão exige sacrifício, não é? Ou todo crescimento, todo processo de crescimento exige trabalho e sacrifício, que nós temos que nos esforçar por sairmos dessa situação de dificuldade. E nós temos muitos recursos que nos ajudam a encarar melhor essas provas, essas expiações. O primeiro fato é que nós temos consciência que tudo isso é passageiro, não é? Que nós somos espíritos imortais e isso é uma situação transitória de aprendizado, uma situação educativa que vai passar. Nós temos a perspectiva de termos o fim. Nós temos os recursos
da prece, que nos sintonizam com os amigos que nos ajudam a vencermos essas etapas. Cada um de nós tem um espírito protetor que nós podemos contar com ele nesse auxílio. Nós temos a própria consciência, que é esse GPS. Se nós entrarmos em sintonia com Deus, nós vamos encontrar também incentivo e forças para vencermos essas dificuldades. E tudo isso nos mostra que nós somos espíritos que temos todos os recursos de enfrentarmos essas situações. A doutrina espírita nos faculta muito desses recursos que nós podemos fazer, podemos utilizar. Só para encerrar, eu gostaria de ler para vocês aqui um poema da Maria Dolores, que chama Buril de Luz. Em teus dias de dor, recorda a alma querida que a dor é para a vida aquilo que o buril severo e contundente entre as mãos do escultor é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, outro mais e mais outro. Um corte de outro corte se aproxima e o bloco se transforma em celeste beleza de obra-prima. Que seria da pedra abandonada ao chão, triste, bruta, singela, se a vida não traçasse para ela planos de construção? Que destino o da argila esquecida e vulgar, sem a temperatura desumana que deve suportar para se tornar porcelana? Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza, o trigo que não fosse triturado para ser pão à mesa? Se alguém te fere e humilha, ama, entende, perdoa e agradece ao trabalho, à angústia e à prova, em que a vida imortal se nos renova, no anseio de ascensão que nos guia e abençoa. Alma querida, escuta, para seguir à frente, em plena elevação, sempre mais alta e linda, quem não chora, não serve e não padece ou luta, parece tão somente um ser espiritual em formação que não nasceu ainda. Então, meus amigos, voltemos novamente o nosso pensamento a Deus em agradecimento por esses instantes de convivência em que estivemos em sintonia, e que nós possamos, com estas mensagens, nos fortalecer para as lutas, para a nossa caminhada evolutiva. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos e não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal, União dos Espíritas. Um abraço a todos.